Salve aí, galera do Terceirão! Tudo certo com vocês? Vamos embora para mais uma aula aí, ó. Eu vou dividir essa aula 7 aí da apostila 4A. 4A, galera! Quando que você ia sonhar isso aí, hein, Carlinhos? 4A já. Eu vou dividir em duas, tá? Porque são assuntos muito pesados, digamos assim, muito densos. Então a gente vai falar hoje aí, basicamente, no que foi o feudalismo, beleza? Na próxima aula, aí a gente continua na aula 7, daí a gente vai falar aí sobre características culturais e também, é claro, né, toda a relação que tem aí dentro desse período aí com a Igreja Católica, certo? Então, o feudalismo acaba acontecendo dentro da Idade Média. A Idade Média, como todo mundo lembra, né, a gente viu isso no primeiro ano, é o período da história aí que vai durar de 476 até 1453, quase 1000 anos aí de história, onde a gente vê uma divisão básica em alta Idade Média e baixa Idade Média. Muitas pessoas acreditam que por dividir, por chamar de alta e baixa Idade Média, parece que na alta Idade Média, que é o auge, que é o grandioso desenvolvimento, e na baixa tem um declínio. Não, não é bem assim não. Em relação às características da sociedade medieval e principalmente do feudalismo, é na baixa Idade Média que acontece. É aí que tem o auge da sociedade, inclusive é o apogeu do feudalismo, mas também tem a sua decadência, né? Porque acaba não durando para sempre. Então, as principais características dessa sociedade são as seguintes, ó: ruralização. Então a gente tem desde o final do Império Romano aí vários processos envolvendo aí a ideia da ruralização nessa sociedade. Fragmentação do poder central é uma grandiosa característica, principalmente porque quando Carlos Magno morre e depois entrega o reino, o Império Carolíngio para o seu filho, ele acaba entregando, e o seu filho teve 3 filhos. E aí acontece o Tratado de Verdun, de 843, onde há a divisão do Império Carolíngio, e quem na verdade vai passar a ter mais poder são os vários nobres que ocupam aí essa área, porque os 3 acabaram enfraquecendo-se e enfraquecendo a ideia, melhor dizendo, a ideia do rei, tá? Então, fragmentação do poder central é uma característica aí que a gente vê nessa sociedade. Privatização da defesa, principalmente porque muitos nobres, a atividade principal deles, a gente já vai falar neles, é a guerra. E eles vão fazer, é claro, de tudo para que não, eu defendo você, mas vai custar tanto. Por quê? Porque não tem um Estado, não tem a ideia de Estado para então ter a ideia de um exército. Isso aí vai ser quando? Só com os estados modernos, só com os estados nacionais modernos, que aí tem o exército como uma força pública que serve, é claro, para atender aos objetivos da população. Então aqui não tem. Clericalização. Isso aí está diretamente relacionado à influência da Igreja Católica sobre essa sociedade medieval. Relações de dependência. A gente percebe aqui, então, claramente, que essa é uma sociedade que vai acabar se pautando muito em relação à dependência. Inclusive, como uma espécie de união de vários elementos, tanto romanos como germânicos, que vai criar uma sociedade aí muito, digamos assim, dependente, tá? E a mudança de mentalidade, essa mudança de mentalidade vai estar diretamente relacionada à influência da igreja aí na sociedade, por isso que a gente vai falar na próxima aula, o que vai criar essa mentalidade que está basicamente presa, digamos assim, às questões teológicas, o que de uma certa maneira também acabou cristalizando um pouco a forma de pensar aí dentro dessa sociedade. Certo? Agora, vamos falar da característica importante da Idade Média, que é a economia feudal. A gente sabe que, basicamente, é uma economia agrária, ou seja, uma economia fechada, voltada para a subsistência, onde, basicamente, você percebe que é no próprio feudo que essas atividades econômicas acabam acontecendo. Por quê? Não tem mais aquela necessidade de comercializar nada, porque não tem as cidades. Claro que essa história começa a mudar gradativamente a partir do século XI. Aí a gente vê o renascimento comercial a partir da Revolução Agrícola, e esse aí é um aspecto muitíssimo importante, mas será analisado em um outro momento. Pra você ter uma ideia, as técnicas agrícolas aqui,
acredito que vocês devem lembrar, eram muito precárias, né? Aí no texto, né, o cara da apostila colocou aí que era um problema em relação à semeadura. Imagina, plantava uma semente e só germinava e, enfim, acontecia aí 2 sementes dessa uma semente. Então, basicamente, tem que fazer o quê? Putz, tem que plantar muito para conseguir o dobro. Hoje, é claro, já é muito diferente. Na verdade, com a Revolução Agrícola, isso aí já acaba sendo superado e melhorado. A sociedade feudal é uma sociedade, como você lembra, estamental, dividida em 3 estamentos: oratório, belatório e laboratório. Você lembra muito bem, é claro, qual é a função de cada um deles. Isso aí acho que já está na sua cabeça, né? Os oratórios a gente vai deixar para falar na próxima aula. Os belatórios a gente já vai falar aqui nas características deles, algumas características políticas. E os laboratórios, esses aqui, coitadinhos, aqueles que nasceram para trabalhar, vai trabalhar muito. Eles têm muitas obrigações para pagar para esse senhor. É muita obrigação. Quais? Corvéia. Corvéia é basicamente aqui, o trabalho obrigatório em relação, é claro, àquilo que o seu senhor determina. Talha, entregar uma parte da colheita. Poxa vida, aí o cara trabalha para o senhor, ainda tem que entregar uma parte da produção? Formariage. Isso aqui basicamente é do inglês married, vem da palavra casamento. E aí, casem, tá, pessoal? Casem, que é maravilhoso, tá? Eu recomendo. Olha aqui, o cara casou, vai pagar uma taxa. Putz, se lascou, então, sei lá. Isso é bom dar uma vantagem aí. Tô brincando, pelo amor de Deus, não vai mostrar isso pra minha esposa. O que acontece aqui, ó? Outra taxa, mão morta. Putz, eu sou servo, né? Ou melhor, o meu pai era servo. Aí eu sou filho do meu pai, eu sou servinho. Aí ele faleceu. Aí eu, para continuar sendo servo desse senhor, eu tenho que pagar uma taxa. Olha que legal, mão morta. E as banalidades, que o próprio nome já diz, banalidades. Vai pagar taxa aqui, vai pagar quantias por usar as coisas mais pequenas. Por exemplo, eu fui lá e usei o forno para assar o pão, vai pagar a banalidade. Usei a forma que é do senhor, vai pagar, não interessa, tá? Seja lá o que você usou, vai pagar a banalidade e não reclama, que se reclamar é bem pior, tá? Muito bem, em relação ao poder político, a gente sabe então que essa sociedade, tem nos belatórios nobres, onde a gente tem aí o quê? Os duques, os marqueses, condes, viscondes, barões, foram eles aí, estabelecidos com Carlos Magno, que passaram a dominar, passaram a obter, é claro, o poder político. A atividade deles, principalmente, era a guerra. Eles gostavam muito de guerrear. Guerras internas aconteciam frequentemente, muitas vezes, é claro, para pilhar, roubar, matar, às vezes pelo simples prazer da guerra, porque eles nasceram para fazer isso. Belatório significa aqueles que guerreiam. Inclusive eu coloquei com um L só aí, depois você ajeita no teu resumo, tá? Mas ajeita, não vai esquecer, por favor. Então, muitas vezes eles estão lá guerreando e a igreja tentou criar algo para que eles não guerreassem. Criou aí 2 distintos momentos. Um é a paz de Deus, outro é a trégua de Deus. Depois você dá uma olhada lá na apostila e veja lá como é que funciona cada uma dessas medidas adotadas pela igreja. Isso, de certa maneira, deixou a Europa durante um bom tempo sem conflitos. Entre aí o século IX e o século X, até o finzinho do século XI, a Europa não teve guerras. Aí, graças a Deus, aconteceram as cruzadas lá em 1096, e aí os caras que já faziam muito tempo, aí quase 200 anos sem guerrear, foram pra treta, tá? Aí, gente, o que nós temos? Como eu falei pra vocês, essa aqui é uma sociedade onde basicamente há relações de dependência. Essas relações de dependência acontecem aqui em relação, por exemplo, à enfeudação. Na enfeudação, um nobre se entrega para outro nobre. Como assim? Entre, é claro, os nobres, existem relações horizontais, ou seja, dentro do mesmo estamento. E aí acontece a homenagem, que é quando então o menos nobre vai então ele vai se entregar em fidelidade ao Senhor. Então ele chega, se prostra de uma forma que remete à ideia de subserviência. Então ele vai
se ajoelhar, ele vai fazer uma reverência, vai mostrar, olha, eu sou o seu humilde vassalo agora, tá? É aqui que acontece o processo onde, com a homenagem, o nobre acaba se tornando vassalo. E o senhor vai então entregar algo para ele, algo que simbolize o quê? A posse do feudo, que acontece no processo chamado de investidura. Feito isso, aconteceu então o contrato feudo-vassálico, ou o contrato de enfeudação. O suzerano, o mais nobre, é aquele que tem a propriedade e entrega para esse vassalo. Entrega simbolicamente aí o quê? O feudo. E o vassalo é a pessoa que recebe isso tudo. O suzerano tem a função, de certa maneira, de defender o vassalo, e o vassalo tem obrigações militares. Quando o suzerano chama ele para lutar, ele tem que ir para a treta e não pode reclamar. Na verdade, ele vai para a guerra por quê? Porque faz parte, é uma característica do estamento ao qual ele faz parte. Beleza, galerinha? Ó, continue pegando firme, tá? Próxima aula a gente fala aí sobre o restante dessa aula 7. Fechado? Um abraço.